cabeça, como a cabeça de Jesus. Se você começa a história com a manifestação da concepção sobrenatural do Espírito Santo sobre Maria, você já começa aí descobrindo que o ventre foi emprestado. Depois você descobre que a manjedoura também foi emprestada. Depois você descobre que a cruz também foi emprestada. Depois você descobre que o túmulo também foi emprestado. Há uma busca para se reclinar a cabeça de Jesus. Talvez seja por isso que no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 3, Jesus disse assim: já que eu não tenho aonde reclinar a cabeça, eu vou preparar um lugar para que possamos reclinar a nossa cabeça. Talvez seja por isso. Mas o certo é, queridos, que não havia lugar para Jesus reclinar a cabeça, a não ser um lugar em especial. E eu entendo que este lugar pôde oferecer a Jesus um lugar para reclinar a cabeça, um lugar para descansar, um lugar para repousar, um lugar para ser acolhido, para ser entendido, para ser servido. E que lugar é este? Eu estou falando de uma pequena aldeia que distava de Jerusalém algo em torno de 3 quilômetros. Eu estou falando de Betânia. Preste atenção que eu quero que você entenda aqui agora. Jesus vinha de muitas caminhadas, de muitos trechos, de longos passos, e ele passava por Jerusalém, Jerusalém que nós conhecemos, a cidade até então do grande rei, mas que para o grande rei também não tinha um lugar para reclinar a cabeça. Jesus passava por Jerusalém e ele caminhava 3 quilômetros a mais, mesmo depois da viração do dia e do término do horário judaico, para que qualquer movimentação extra fosse impedida. Ele, como Senhor do tempo, ele prolonga o tempo nos seus passos e ele busca um lugar em particular, Betânia, e ali ele procurava uma casa, a casa de Marta e Maria. E a Bíblia diz que ali Jesus encontrava um lugar para ser servido, para ser entendido, para ser reverenciado. No Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo de número 10, estejam atentos por favor, e no versículo de número 38, nós lemos o seguinte: e aconteceu que indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Mais um texto muito conhecido de todos nós. Vamos entender a situação agora. Jesus também buscava um lugar em Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande rei, que para o grande rei não havia lugar. No tempo de Jesus em Jerusalém havia lugar para tudo. Havia lugar para tudo o mais que se pode imaginar, mas não havia lugar para Jesus. Nós tiramos o foco de Jerusalém muitas vezes, mas quando você olha para Jerusalém nos dias
dias de Jesus, o que era Jerusalém? Uma cidade de conflitos. O que era Jerusalém? Uma cidade oculta personalidade. O que era Jerusalém? Uma cidade de corrupção sacerdotal. O que era Jerusalém? Uma cidade de corrupção do altar. O que era Jerusalém? Uma cidade em corrupção de templo. O que era em Jerusalém? Um lugar, uma cidade onde leprosos se escondiam. O que é Jerusalém? Um lugar onde todas as pessoas que viviam em conflito consigo e com todos os outros, inclusive com Deus, se escondiam. O que era Jerusalém? Um lugar de tumulto. O que era Jerusalém? Sim, uma cidade suntuosa, que mesmo nos seus dias, ela se apresentava como uma cidade excelente, com as suas ruas, com as suas casas, com as suas edificações, com os movimentos das festas, mas era um lugar marcado pela hipocrisia religiosa, pela segregação religiosa, pela segregação espiritual. Era um lugar de ignorância, era um lugar de estupidez, era um lugar de excessos, era um lugar que não havia lugar para Jesus. Então, quando Jesus passava por Jerusalém, e ele sabendo do que Jerusalém era, aquela que matava, que assassinava, aquela que desprezava, aquela que humilhava, aquela que enxotava os seus profetas, aquela que expulsava os seus profetas, Jesus não encontrava um lugar em Jerusalém para ficar, mas ele caminhava 3 quilômetros a mais, porque lá adiante, uma aldeia sem muita expressão, uma aldeia que não tem expressão nem no dia de hoje, porque até no dia de hoje a cidade das Tâmaras, que é Betânia, tem pouco mais de 1000 famílias empobrecidas, mas a Bíblia nos diz que não havia lugar nos palácios de Jerusalém, não havia lugar na glória de Jerusalém humana, mas havia uma casa em Betânia que Jesus podia entrar, havia uma casa em Betânia em que Jesus podia passar algumas horas da noite se alimentando e sendo respeitado em suas 2 principais e específicas naturezas. Por que que não havia lugar para Jesus em Jerusalém? Porque Jesus sempre foi incompreendido nas suas 2 naturezas. Ora Jesus falava como homem, mas ora Jesus falava como Deus, e os próprios discípulos não conseguiam isto. Ora Jesus estava no barco dormindo como homem, mas ora Jesus se levantava como Deus e dizia: vento para, mar para, e os discípulos ficavam confusos e diziam: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eles não conseguiam entender as 2 naturezas de Jesus. Quando nós não conseguimos entender as 2 naturezas de Jesus, Jesus não fica onde não é entendido. Jesus não fica onde não é compreendido. Ele pode dar uma passadinha, mas ficar não fica. Ele pode dar uma passadinha por lá, mas para ter Jesus em casa e na mesa, só respeitando as suas 2 naturezas. É aqui que começa um conflito e uma confusão a respeito de Marta e Maria. Por que é que Jesus ia à casa de Marta? E eu gosto dessa expressão, porque Betânia não tinha nada. Não havia nada em Betânia que chamasse a atenção de ninguém. Lázaro morava lá, se destacava porque era um empresário que trabalhava com conservas, que trabalhava com doces, que cultivava um pouco, por isso que o seu velório foi muito frequentado, porque era um dos poucos que se destacava ali em Betânia, mas não havia destaque. Tanto é que a Bíblia, quando menciona Lázaro ligado